Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Programador Web, disciplina Back-end. Bom, como a gente tinha combinado na última aula, hoje nós vamos trabalhar com planilhas eletrônicas, tá? Como que é gerado, o que a gente vai usar para gerar isso, se é ou não gerado dinamicamente, né? Se tem essa possibilidade ou não, tá? Bom, aqui então eu tenho um arquivo inicial, tá? Nada de muita novidade para vocês. E o que eu faço nesse arquivo, né? Ah, detalhe, pessoal, que eu esqueci de dizer aqui no início, é que as planilhas, seja onde for, elas sempre serão uma, uma coisa a mais no sistema de vocês, né? Seja para exportar uma lista de usuários do sistema, seja para exportar um, ou importar notas para o sistema, né? Que mais que a gente pode trabalhar com isso? Gerar relatórios também, né? Por exemplo, vamos supor que vocês desenvolvam aí futuramente um software para um comércio, né? E esse comércio ele faz um tanto X de vendas por mês, né? De determinados produtos, né? E o dono lá do mercado pode pedir para vocês implementarem um relatório, né, no formato de planilhas eletrônicas, que ele tenha o domínio, né? E aí vocês fazem essa consulta no banco de dados e manda gerar uma planilha eletrônica, né? E daí para frente ele consegue trabalhar gráficos nela, né? Identificar algumas questões, né? O Excel ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Que você pode trabalhar esses dados dinamicamente nele da forma que você quiser. Bom, então iniciando aqui, eu criei um arquivo que se chama planilha, né, lá dentro da nossa pastinha do projeto. E aqui eu começo com declarando uma variável do tipo string, tá? Vou chamar ela de dados XLS. Por que XLS? Na verdade, esse nome posso dar o nome que eu quiser, né? Posso chamar ele de planilha, por exemplo, tá? E esse dados XLS ele vai receber string, né? E aqui para baixo eu começo concatenando, né? Valores a essa string, né? Olha só o que eu concateno. Eu concateno uma table com borda 1, né? E aqui embaixo eu já faço uma linha, né? Faço uma linha. Eu coloco o TH aqui que é de título, né? No HTML a gente tem essa marcação, essa tag de marcação que se chama THEAD, tá? De título, ela faz o negrito no título. E eu estou chamando de título das minhas colunas nome completo, login, CPF e e-mail, tá bom? E eu coloco aqui um background color cinza, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para fazer um destaquezinho na minha tabela, né? Como se fosse uma coluninha diferente ali. Até aqui tudo bem, é coisa simples, HTML, né? Bom, mais na frente aqui, o que a gente faz? Requer a conexão, porque eu quero trazer do banco de dados esse relatório de forma dinâmica, né? Então eu faço lá uma consulta, né? E isso aqui vai me retornar um result set. Deixa eu ver aqui como que fica legal de colocar. Deixa eu ver aqui, acho que é melhor colocar esse dessa forma aqui. Questão visual, tá, pessoal? Isso aqui não altera nada. É uma query como outra qualquer, né? Então eu monto a minha query aqui, né? Passo a conexão como primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é o select já. Então aqui eu tenho o meu result set. Para fazer entrar dentro desse result set, né? Eu faço um for each, né? Eu varro todo esse result set e pego os resultados que está dentro do que ele conseguiu trazer para mim, né?
Então o for each, como a gente trabalhou em aulas anteriores, ele funciona assim, ele pega a primeira linha, né? E vai lá buscar, aqui eu falo para ele, olha, me dá o nome da primeira linha, me dá o login da primeira linha, CPF, e-mail, né? Aí ele fecha o loop, o primeiro loop, vai lá, começa o segundo loop, que é a segunda linha. E faz isso até a minha consulta acabar, tá? Bom, feito isso, eu concateno aqui um fechamento de table, muito simples, né, até aqui. Detalhe, ó pessoal, aqui é tudo concatenado, tá? E eu jogo tudo dentro de dados.xls, como se fosse uma grande string, tá? Uma grande string que está comportando, que tá trazendo para dentro dela toda a minha tabela com esses dados agora que são dinâmicos, tá? Então o que que eu faço? Aqui eu defino o nome do arquivo, né? Como que vai se chamar o meu arquivo. Detalhe, não esqueçam da extensão do arquivo, né? Que é .xls. Isso aqui indica que é uma planilha do Excel, tá? E aqui eu faço as configurações de download, tá? Para forçar o download. Então eu falo que o content type dele é um application, com a extensão do Excel, né? Isso aqui eu gero um arquivo .xls, tá bom? Se eu quisesse um XLSX, que seria um Excel dos padrões aí mais novos, né? Eu colocaria essa linha aqui no header dele, certo? Content e disposition, né? Eu vou falar que ele vai se chamar o que está dentro do meu conteúdo do arquivo, né, que eu defini aqui em cima, né, então ele vai se chamar minha planilha.xls. Então eu passo isso aqui como parâmetro. Aqui eu defino mais algumas coisas de praxe mesmo, né, e dou um echo no meu dados.xls. Então, em vez dele exibir isso na tela para mim, da página, ele vai fazer o quê? Vai fazer o download da planilha. Vamos verificar como é que fica? Ó, primeiro eu vou conectar no meu banco de dados para vocês verem, né? O que que tem lá. Não mudou quase nada da última vez que a gente trabalhou com os dados daqui. Nossa tabelinha aqui, a nossa tabelinha pessoa, ela tem lá então a Isabela, o Paulo, o Bento, o Carlos, o Pedro, a Andréia, todo mundo, né? E aqui, vamos lá então gerar essa nossa planilha, tá? Então back-end, aí eu faço planilha.php, tá? Aí aqui embaixo, ó, no cantinho inferior esquerdo, tá aqui minha planilha.xls. Então o que que eu faço aqui? Vou abrir ela pra gente ver como que ficou. Vou dar um sim aqui, né, que ele pergunta coisa aleatória para mim. E aí assim, ó, eu já tenho a minha primeira coluna. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Nome completo, login, CPF, e-mail, né? Tudo tranquilinho. Faltou aqui algum. Ah, não, não faltou não. É porque tava escondidinho aqui. Então trouxe e-mail, trouxe tudo, né? E aquele probleminha lá, que na verdade não é um problema, né? Como eu tô fazendo a query com left join, ó, eu vou trazer tudo que for da tabela esquerda, né? E eu defino a tabela esquerda como quem? A tabela usuário, né? Então a Jaqueline tem um, um cadastro aqui, e a tabela de direita, que seria a tabela pessoa, não tem ainda a Jaqueline aqui, tá? Então vamos lá logar com o Bento já, como administrador, e vamos fazer aqui a geração, o cadastro da Jaqueline, né? Então gerência de usuários, vamos clicar aqui, só para a gente ver que a planilha vai ser gerada corretamente, né? Vamos buscar todo mundo. Jaqueline, vou editar ela. Então vou dar um nome fictício aqui, Jaqueline Assis. Nossa, um sobrenome.
Campos, por exemplo. Data de nascimento, alguma coisa aqui. 1980. CPF, algum CPF. Registro geral, qualquer coisa, só pra gente testar, né? Então, Jaqueline é feminino, então salvar. Ok. Beleza. Agora eu vou fazer a geração de novo, né? Localhost, backend e tal. E planilha. Planilha.php. Vamos lá. Então, minha primeira planilha. Vamos abrir ela aqui. Vamos ver o que ela... Opa, não é essa aqui não. Deixa eu ver, vamos fechar aqui. Não salvar. Backend planilha.php. Agora sim, minha planilha, né? Vamos abrir ela aqui. Pra gente ver se vai trazer a Jaqueline. Aqui, ó. Agora trouxe a Jaqueline para nós, tá? Então, ó, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Vamos trazer agora dados da planilha refresh. A gente tem aqui 4 mulheres, 3 mulheres e 4 homens, né? Então vamos trazer a coluna sexo. Aqui, ó, vamos trazer ela aqui depois do CPF, tá? Vamos adicionar ela aqui para eu mostrar para vocês qual que é a utilidade disso. Então vamos trazer sexo, tá? Sexo. Aqui depois do CPF, então eu trago a coluna sexo. Sexo. Aqui em cima eu tenho que colocar, deixa eu ver aqui, eu tenho que chamar aqui a sexo underline P, né, que é o sexo da pessoa, certo? Porque senão ela não traria aqui. Aqui eu faço um operadorzinho ternário, deixa eu ver se vai funcionar aqui, só para a gente trazer em vez da letrinha, se é feminino ou masculino, tá? Então aqui eu faço isso. Eu faço... Então se sexo for igual a M, aqui entre aspas simples, né, no caso. Se aqui for igual a M, o que eu faço? Escrevo masculino, né? Masculino. Se não, eu escrevo feminino. Ok? Vamos ver se gera desse jeito aqui lá, né? Já com esse operador ternário aqui, porque eu não fiz o teste antes. Então vamos fazer aqui de novo. Gerou a minha planilha. Vamos ver se a coluna eu tenho certeza que vai trazer, né? Agora, se ele vai fazer... Ó, fez o operador ternário direitinho, né? Então aqui tá beleza. Aí suponhamos que eu quero fazer um gráficozinho, né? Considerando o sexo das pessoas, né? Quantos são masculino e feminino. Então eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar aqui. Deixa eu ver se dá para fazer o gráfico aqui já de uma vez. Vou inserir aqui um gráfico de pizza, por exemplo. Aí seria um gráficozinho assim. Não, não vai dar para fazer. Vamos fazer o seguinte. Para eu fazer esse gráfico, eu tenho que fazer assim, ó. Masculino e feminino, certo? Aqui eu faço o seguinte, eu insiro uma formulazinha, né, que é a cont.se, cont.se, que ele calcula se, aqui eu insiro o intervalo, né, e o critério. Qual que é o critério? Se masculino. E dou um enter aqui. Deixa eu ver, não tá saindo certinho essa critério.
masculino. Deixa eu ver, critério masculino. Masculino. Ok, então é 4 aqui. Aqui a gente faz assim, né? E ele calcula quantos femininos tem. Então aqui a gente já consegue fazer o nosso gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês ficarem melhor de ver, né? Aqui eu posso fazer isso, ó. Inserir um gráfico de pizza, por exemplo, né? E aí ele me fala quantos por cento tem de homens e mulheres, né? Aqui eu tenho a opção de exibir, por exemplo, deixa eu ver, adicionar rótulo de dados, que seria assim, mas esse rótulo ele pode ser em percentual. Formatar rótulo de dados. Deixa eu ver. O que vai aparecer? Valor porcentagem, né? Olha só. Valor não. Então só essa porcentagem aqui, ó. Olha só que gráfico bacaninha que a gente conseguiu fazer com esses dados, ó. Então a gente tem que 43% são do sexo feminino e 57% são do sexo masculino, tá? Então essa é uma das aplicações, né, que a gente pode ter com planilhas eletrônicas, né? Por isso que é importante saber gerar elas para o seu cliente, né? Muito tranquilo isso. Agora, vamos fazer o seguinte, quando a gente trabalha com planilhas eletrônicas, o que acontece? A gente tem a opção de acrescentar mais planilhas aqui, ó. Só que como que a gente faz para acrescentar isso? De repente eu quero trazer uma planilha de notas, uma planilha de alunos, uma planilha de pagamentos financeiros, né? Quem pagou, quem não pagou e por aí vai. Para isso, eu resolvi trazer para vocês uma biblioteca que se chama PHP Excel. Vocês conseguem trazer, baixar ela lá no GitHub, né, com essa URL aqui, ó, github.com/phpoffice/php Excel. E aí a gente faz aqui nesse botãozinho verde aqui, ó, a gente faz o download do código zip dele, né? E eu vou deixar no curso, na pasta do curso também para vocês baixar. E aí a gente joga dentro criei aqui, né, dentro de back-end, uma pastinha que se chama planilha, tá? E esse arquivo que a gente acabou de acessar, ele tá aqui na raiz, né? Tá escrito planilha, cadê? Bom, tava aqui, né? Você tá aqui, ó. Planilha.php, né, que é a forma inicial que a gente trabalhou. Agora a gente vai usar uma biblioteca, né, para trabalhar de forma diferente, para a gente ter condições de gerar outras planilhas dentro do mesmo arquivo do Excel, né? Então a gente vai entrar aqui dentro da planilha, né, vai abrir esse arquivo index que eu acabei de criar, né? E aí a gente vai começar a trabalhar com usar essa biblioteca mesmo, né? Então o que a gente faz? O que é a primeira coisa para a gente conseguir usar essa biblioteca de geração de planilha do Excel? A gente faz a requisição de dois arquivos, né, que estão dentro da pastinha classes, tá? O primeiro é o phpexcel.php e a segunda é phpexcel, aliás, está dentro dessa pastinha phpexcel, iofactory.php. Vamos ver cadê esses arquivos? Olha só, lá dentro da minha classes, tá? A gente tem o phpexcel, que é o primeiro que a gente está importando aqui, e dentro da pastinha phpexcel tem muitas outras, né? E a gente vai referenciar o iofactory, tá? Que é esse cara aqui, iofactory, certo? Então, vamos lá voltar aqui na nossa pastinha raiz, planilha, né? Primeira coisa que eu faço, já que eu importei o arquivo phpexcel, né? Eu crio uma instância do phpexcel, tá? E jogo dentro desse meu objeto, tá? Então eu instancio uma classe, tá?
Classe é um conceito de programação orientada a objetos, né? Não vou entrar nisso aqui, porque é um curso que não é um curso voltado para orientação a objetos. Isso aí seria conteúdo para um curso avançado que a gente poderá fazer. Bom, dito isso, pessoal, é como se eu pegasse todas as propriedades e métodos que estão dentro da minha classe PHP Excel e jogasse dentro desse objeto, tá? Vamos só abrir ela para ver como que é o código dela, classes, então PHP Excel, e aqui a nossa classe PHP Excel, né? A gente começa declarando class, PHP e tal, né? Aqui uma variável do tipo private, né? Não sei como é que soletra isso, que pronuncia isso em inglês, né? Private, tanto faz. Várias, então, variáveis, né? Do tipo array, ó, coisa que a gente conhece, né? Do PHP. Aqui para baixo a gente vai ver os métodos, né? Começou aqui, ó, as funções, né? Funções ou métodos, né? Não vamos entrar em muitos detalhes disso aqui não, tá? Vamos lá para o nosso gerador de planilha, né? Então, lá dentro da nossa classe, né, eu tenho um método que se chama setActiveSheetIndex, né? Que vai setar, que vai indicar a planilha que eu quero trabalhar, né? E eu chamo isso a partir do meu objeto, né? Colocando essa setinha aqui, né, que é um tracinho e o sinal de maior, tá? E aí eu chamo esse método que é o setActiveSheetIndex para definir a minha planilha. Quando eu indico 0 aqui, eu estou dizendo que é a minha planilha inicial, planilha que já vem no Excel, né? Uma vez definida a minha planilha, o que eu faço? Eu vou fazer um getActiveSheet, né? setCellValue, ou seja, eu vou indicar qual célula que eu quero inserir o conteúdo, tá? Então eu vou indicar a célula A1, né? Porque o Excel, ele funciona assim, ó. Colunas, né? As letras, né? E as linhas numeradas, tá? Então linhas são números e colunas são letras. Quem que é o A1? O A1 é a intersecção da coluna A com a linha 1. Então é essa célula aqui. Ah, Paulo, eu quero inserir na D3. Quem que é a D3? A D está aqui e a linha 3 está aqui. É a intersecção das duas, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor na videoaula, tá bom? Que mais? Bom, dito isso, ó, primeiro parâmetro da minha função setCellValue, né, é o local que eu vou inserir o conteúdo. E o segundo é propriamente dito o conteúdo. Então eu estou falando assim pro meu programa aqui, ó, olha, insira na célula A1 o nome Paulo Oliveira, tá? Isso, é isso. Basicamente é isso. Detalhe, aqui ó, vocês podem perceber que aqui eu faço uma chamada de método, de função, tá? Só uma chamadinha de função, aqui não muda muito a sintaxe do PHP, coloco um ponto e vírgula aqui no final. Aqui eu faço o seguinte, ó, vocês estão vendo que é um método diferente desse, uma função diferente dessa. Essa função é para indicar qual planilha que eu quero trabalhar, e essa aqui eu estou falando o seguinte, olha, vai na planilha que está selecionada e chama um novo método para preencher uma célula de lá, né? Ou seja, Paulo Oliveira, tá? Mais adiante, né? Bom, o que eu quero mexer nessa planilha está aqui nessas duas linhas, ponto, né? Mais adiante, o que eu posso fazer? Renomeio essa planilha, né? Eu falo assim, pega essa planilha que eu estou mexendo no momento, que é o mesmo método daqui, tá? E vou fazer o que? setTitle, que seria setar o títulozinho da planilha, que é isso aqui, ó. Que é esse título aqui, ó. A gente pode dar 2 cliques, né, para selecionar, colocar o nome que quiser, né?
canto inferior esquerdo, né? Que são os nomes dos títulos da planilha, né? Então eu consigo mudar esse nome assim. Por exemplo, eu posso colocar aqui nomes de alunos. Aí vocês vão ver o resultado disso. Bom, feito isso, Create Sheet, né? Eu faço a criação de uma nova planilha, tá? Aí eu faço a indicação de qual planilha ela é, que seria a 1, ou seja, a planilha subsequente, né? A gente trabalhou na planilha 0, agora a gente vai trabalhar na planilha 1, né? Aqui eu faço a mesma coisa do que está em cima, tá? Só que eu falo, na célula 1 você vai colocar nome aluno, e na célula A2 você vai colocar um nome de aluno, né? Similar ao que a gente fez lá na nossa geração da primeira planilha, tá? Então eu estou dizendo, olha, coloca nome aluno aqui e o nome propriamente dito aqui, né? Vamos ver então o resultado disso agora. Só que antes, aqui eu faço a renomeação, né, da segunda planilha que a gente está trabalhando. Conforme o outro arquivo que a gente trabalhou, a gente define o tipo, né, do Excel aqui, né, o cabeçalho que vai forçar o download disso. Aqui eu defino o nome do meu arquivo, acrescento a extensão que é .xls, tá? E mando fazer a criação, né, com esse comando final aqui. Writer é de escreva, tá? Então, obj, né, que é o meu objeto, vou escrever tudo que está dentro de obj PHP Excel, né, que é essa planilha que a gente veio trabalhando no corpo do código da nossa página, tá? Então vamos dar um salvar aqui, Ctrl S, e vamos lá para a nossa geração da planilha, tá? Aqui, ó, como eu falei para vocês, é back-end planilha, que está dentro da minha pasta, né? Esse novo código está dentro da pasta planilha, que é diferente de planilha.php, que está dentro de back-end. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai fazer a geração da minha planilha, né? Aqui na parte inferior esquerda, e vamos abrir para ver como que ficou isso. Tá abrindo ainda. Pronto. Ó, aqui a gente pode perceber que ele renomeou, deu um título, né? Nome alunos, conforme a gente definiu. E na célula A1, ele colocou o nome do Paulo Oliveira, tá? Na planilha 2, que a gente deixou como planilha 2, né, renomeado, ele colocou nome aluno, como se fosse o título da coluna, e o primeiro nome do Bento aqui, tá? Muito tranquilo de entender, acredito, né? Só revisar os códigos depois. Só que tem um porém. A gente pode escolher trabalhar com isso dinamicamente, né? A gente pode fazer whiles aqui dentro, a gente pode fazer for each, a gente pode consultar no banco de dados e jogar aqui dentro, né? A gente pode fazer uma série de coisas. Então, vamos ter, aqui eu fiz um pequeno testezinho para vocês verem, que é o seguinte, ó. Eu vou comentar essa linha aqui que está colocando o Paulo Oliveira na célula A1, né? E vou abrir o meu código aqui comentado para trabalhar com vocês a questão do loop. Eu fiz um for muito simples aqui, tá? Eu defini primeiro uma variável que se chama cont, de contador, tá? E defini uma variável que se chama linha, tá? Que seria a linha A. Desculpa, coluna, tá? Vou até trocar aqui, vou aproveitar que eu tô mexendo, coluna A, né? Aqui a gente troca para coluna, certo? Então, Ctrl S. Então, o que eu falo aqui, ó? Para contador de i igual a 0, né? Até i menor que 3, você soma i mais aqui, né? Para ele contar os laços de repetição. Aí o que eu vou fazer? Aquela linha que escreve na célula da planilha, né? Eu vou mandar fazer o seguinte, ó, escreva
Pegue a planilha atual. Quem que é a planilha atual? A 0, a primeira planilha. Pegue a planilha atual e seta o valor da célula. Qual célula? Coluna concatenado com conte. Por quê? A coluna eu sei que é a coluna A. E o conte? Quem que é o conte? Vai começar na 1. Então o resultado disso aqui vai ser A1 no primeiro loop. Aí aqui eu mando escrever Isabela Oliveira, né, nessa coluna A1. E aqui no final do for eu faço um conte mais mais. Quando eu vier aqui para cima, quanto que vai estar valendo o conte? 2. Então aqui vai ser A2, né? Faço um conte mais mais, começa o loop de novo, e aqui vai ser quanto? A3, né? Para fazer uma geração, uma inserção de conteúdo dinâmico na minha planilha. Então vamos dar um Ctrl S aqui, vamos lá no nosso browser, vamos dar um Enter de novo para ele fazer a geração da minha planilha, né? Então, ó, vamos abrir ela. E aí a gente tem uma planilha, teoricamente tem que ter, ó, Isabela Oliveira, repetir o nome dela aqui 3 vezes, tá? O que é a mesma coisa, o que dá pra gente fazer é de forma dinâmica, a mesma coisa que a gente fez lá no planilha.php, né? Que foi a geração, a gente fez um for each aqui, né? Adequando isso aqui na nossa planilha. Então, para a gente fazer a mesma coisa aqui, basta a gente pegar esse código, jogar lá na outra página, né? Não fiz teste ainda, né? Vou fazer isso aqui com vocês, já aqui de começo, né? Vamos ver o que dá isso aqui lá. Vou só copiar isso aqui para a gente trabalhar esse código aqui, em vez desse for. Vamos fazer o seguinte, ó. Require once e tal, né? A gente requer isso aqui, essa conexão para ir lá no banco de dados, fazer tudo aquilo que vocês já sabem, né? Aí a gente faz um for each. O que a gente precisa colocar dentro do for each? Esse comando aqui. E o que vem aqui como valor da nossa... O que vai ser preenchido aqui, né? Eu quero o nome do aluno, tá? Então, nome, eu vou chamar de has. E aqui, nome P, que é o nome da pessoa, né? Do aluno lá. Ok. Ctrl S para salvar e aqui a gente fecha esse for each. Bom, teoricamente isso aqui é para dar certo, né? Então, ó, coluna conte, que vai ser quem? Esse conte que começa em 1, aí a gente vai para começar quanto? Em 2. Por quê? Porque o 1 vai ser o título da nossa tabelinha, certo? Então aqui eu vou passar esses carinhas aqui para baixo, tá? Antes do for aqui um pouquinho, só para a gente facilitar a nossa visualização, tá? Esse conte aqui vai receber 2. Por quê? Porque eu quero inserir na segunda linha, tá? Então vai ser linha A2, que vai começar, né? Aí aqui embaixo, no for each, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um conte mais. Por quê? Aí no próximo loop ele vai valer 3, né? Então Ctrl S, teoricamente vai dar certo, tá, gente? É o que se espera. Aqui, só para a gente definir o título, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Na coluna A1, a gente quer um título. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, nome, aluno, ou nomes de alunos, certo? Nomes de alunos. Então na A1 eu vou ter um título que vai se chamar nomes de alunos, tá? Aí eu faço minha consulta no banco de dados, né? Passo a conexão como parâmetro, até aqui nada de novidade. E aqui eu faço um for eachzinho para fazer essa chamada de células, né?
dinamicamente, como vocês viram que funciona, tá? Então vamos dar um Ctrl S aqui, deixa eu só ver aqui na planilha se não tem nada, nada de diferente. Bom, não tem. Então vamos lá para a nossa tentativa de gerar isso aqui automaticamente, tá? Vamos fechar um pouco dessas planilhas aqui. Não salvar, não salvar, não salvar, não salvar. Ok? Vamos lá na nossa planilha para fazer a geração dela. Teoricamente, opa, Equarions conexão. Bom, isso aqui é o seguinte, ele não achou o arquivo conexão.php, porque a gente está numa pasta diferente. Então a gente vai ter que ir lá na nossa pasta planilha, o nosso arquivo é esse, né? E a gente está fazendo o require once no conexão. Onde está o conexão? Está um nível atrás, que é esse cara aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ponto, ponto, barra, para voltar um diretório. Vamos dar um Ctrl S aqui. E aí sim a gente dá um Enter aqui na nossa página. Planilha gerada, né? Vamos ver o resultado, se deu certo. Então, abrindo minha primeira planilha. Nome do aluno, aqui nomes de alunos, ó, deu certo, então veio dinamicamente tudo isso aqui do nosso banco de dados, tá? Então deu certinho aqui nossa planilha, tá bom? Bom, pessoal, dinamicamente é isso, né, que dá para fazer. Muito bacana trabalhar com planilha, né? Dá pra gente fazer uma infinidade de coisas, dá para exportar, importar, dá para fazer um monte de coisa legal com PHP, tá bom? Só para revisar o código, né? O mesmo princípio que a gente usou nesse arquivo mais simples de geração de planilha na mão, a gente passou esse conceito lá para geração de planilha usando a biblioteca PHP Excel, né? Que é uma classe toda trabalhada e tal. Então a ideia disso é fazer um for each, tranquilinho aqui, né? E chamar esse objeto e ir acrescentando novos valores em novas linhas, né, em novas colunas, tá? Dá para fazer outras coisas legais aqui também, por exemplo, chamar o preenchimento de outros, como que eu posso dizer, outras colunas, dá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer a geração, por exemplo, vamos trazer aqui, vamos supor que a pessoa lá da escola pediu uma lista de um cadastro onde desse para entrar em contato, né? Então a gente vai na tabela usuário e pega o e-mail da pessoa, tá? Vamos tentar fazer isso aqui agora. Para isso eu vou fazer o que? Eu vou fazer um obj PHP Excel de novo, né? Só que dessa vez eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar na B1, tá? B1. Que é a B1? E-mail, contato de e-mail, certo? Vamos lá só ver a nossa planilha que já está gerada, quem que vai ser a B1? Esse cara aqui. Então, nome, contato de e-mail vai vir aqui e os contatos dinâmicos todos aqui, né? Vamos fazer essa geração aqui, vamos tentar fazer isso agora. Aqui eu tenho nome IP, login, CPF, tenho e-mail, né? Sexo eu não vou trabalhar, não vou mexer. Aqui eu tenho conte começando em 2, tudo bem. Então aqui a gente vai fazer uma adaptação, tá? A gente vai chamar essa variável de coluna A, que vai receber o A, e a gente vai criar uma nova coluna aqui, que é a coluna B, tá? Que seria a coluna B, ok? Aqui a gente põe coluna A, né? O conte normal, e o que a gente precisa fazer? Só repetir aqui e mudar a nossa coluna para a coluna B, né? E aqui o que eu quero trazer? O meu e-mail U,
que seria os dados que eu quero, né? Então, Ctrl S, aqui a lógica não muda nada, né? O cont continua contando, né? Recebendo incremento de 1 aqui, e toda vez ele vai ser diferente aqui e aqui, tá? Em cada laço que ele fizer o loop. Então, Ctrl S, vamos lá para nossa geração de novo, vou apagar essa, vou excluir essa planilha aqui. Vamos lá na no nosso browser, né, na URL, e vamos dar um Enter. Gerou aqui novamente a nossa planilha, vamos abrir para ver como é que ficou. Tá aqui na segunda planilha, e na primeira planilha agora a gente tem os nomes e os e-mails, tá? Tudo gerado automaticamente, tá, galera? Então, seria isso, né, que a gente tem para hoje, né? Para vocês verem que muito bacana essa questão do Excel, tá? O que a gente pode fazer mais aqui, só para finalizar nossa aula? Acho que tá tudo tranquilo, né? Tudo para entender bem aqui, né? Geração desse conteúdo automático, né? Aqui eu não sei se... Bom, aqui a gente pode lançar um comentáriozinho. Definição do preenchimento dos títulos das colunas, né? E aqui embaixo, preenchimento mesmo, né? Preenchimento das colunas com dados do BD, do banco de dados. Certinho, gente? Então aqui a gente pode trabalhar, né, com essa geração de planilhas dinamicamente, né? Uma coisa muito útil nos nossos sistemas, volto a dizer. E nessa aula seria isso, tá, pessoal? A próxima aula vai ser uma aula de fechamento, ainda não decidi como é que a gente vai trabalhar nela, para a gente fazer algum apanhado, algum resuminho, né? Vou estudar aqui direitinho o que faltou dizer para vocês durante o curso, mas nós estamos aproximando aqui do finalzinho do curso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode passar via e-mail, WhatsApp ou plataforma, tá? E nessa aula, por enquanto, é isso, tá, galera? Até mais!